Olá, boa noite. Gabinete do governo de Israel aprova acordo de paz com o grupo terrorista Hamas e tropas têm 24 horas para recuar, liberando áreas urbanas e a cidade de Gaza. Governo americano confirma o envio de 200 militares para monitorar cumprimento do acordo. Aposentadoria antecipada do ministro Luiz Barroso abre debate sobre possíveis nomes a serem indicados para o Supremo Tribunal Federal. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. O ministro Luiz Roberto Barroso se despede do Supremo Tribunal Federal depois de mais de uma década na corte, precisamente 12 anos. Depois de participar de uma última sessão plenária do STF, ele explicou que a sua aposentadoria não tem relação com pressões externas ou ambições políticas, mas sim com o encerramento de um ciclo pessoal e profissional. Então vamos a Brasília conversar ao vivo com a Jaqueline Frison. Oi, Jaque, boa noite. Conta pra gente como é que foi o dia. Oi, Cris. Muito boa noite para você e para todos que estão conosco. Barroso anunciou a aposentadoria sem citar planos específicos. Ele disse que tem alguns projetos acadêmicos para os próximos meses e que vai pensar sobre o que fazer da vida no ano que vem. O ministro disse ainda que pretende continuar fazendo algo relevante para o país. A gente confere agora um trecho. Vamos ver. O ano que vem eu vou começar a pensar na minha vida, mas eu não tenho nenhum projeto delineado. Eu apenas tive uma sensação no meu coração de ter cumprido o ciclo da minha vida. A vida é feita de ciclos. E eu achei que tinha feito o que podia fazer e que era hora de abrir espaço para pessoas que vêm com outras ideias ou com... Enfim, a vida é assim, a gente tem que saber ceder o lugar na hora certa. Eu quero servir ao Brasil, se eu pudesse escolher, mas não quero servir ao Brasil como um intelectual público, alguém que olha o país e pensa coisas sem cargo, sem esses deveres. Barroso estava no STF desde 2013. Na última sessão, ele se emocionou bastante ao revelar a antecipação da aposentadoria e também fez um balanço do trabalho na mais alta corte do país. Assim que ele comunicou que deixaria o STF, nomes começaram a despontar como favoritos para substituí-lo. É o que a gente confere agora na reportagem. Durante a sessão de hoje no STF, Barroso leu uma carta aos colegas ministros do Supremo. Essa é a última sessão plenária de que participo. Decisão longamente amadurecida que nada tem a ver com qualquer fato da conjuntura atual. Há cerca de 2 anos, comuniquei ao presidente da República essa possível intenção. Fico no tribunal mais alguns dias da próxima semana para devolver alguns pedidos de vista e encerrar as pendências. Emocionado, o ministro fez um balanço do trabalho na mais alta corte do país. 12 anos e pouco mais de 3 meses, ocupei o cargo de ministro deste Supremo Tribunal Federal, tendo sido presidente nos últimos 2 anos. Foram tempos de imensa dedicação à causa da justiça, da Constituição e da democracia. A vida me proporcionou a bênção de servir ao país, retribuindo o muito que recebi, sem ter qualquer interesse que não fosse fazer o que é certo, justo e legítimo para termos um país maior e melhor. Com a voz embargada, ele destacou a convivência com os membros da corte, nem sempre pacífica. Aprendi a conviver e admirar os colegas com os quais compartilhei a aventura de fazer justiça nesse país formidável, mas complexo. Cada um com sua individualidade e características pessoais contribui para a defesa da Constituição com o pluralismo próprio das sociedades abertas. O ministro destacou a relação com Gilmar Mendes na carta de despedida. Ministro Gilmar Mendes, a vida nos afastou e nos aproximou. Fico feliz que tenha sido assim
e sou grato por sua parceria valiosa ao longo da minha gestão e por sua defesa firme do tribunal nos momentos difíceis. Gilmar Mendes comentou as palavras do colega. Não guardo mágoas. Um grande abraço, seja feliz. Indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff em junho de 2013, o ministro de 67 anos ocupou a cadeira do então ministro do STF, Aires Brito. Na última entrevista como presidente do STF ao Jornal da Record, Barroso não dava indícios de que deixaria a corte. A saída estava prevista para 2033, quando completará 75 anos. Esses rumores devem ser de gente que quer a minha vaga. Eu já tive a ideia mais firme de me aposentar quando minha esposa era viva e já estava doente, mas a gente achava que ainda teria uma expectativa de vida mais longa e eu tinha um firme propósito de me aposentar. Infelizmente ela faleceu, esta motivação eu não tenho. Mas existe muita vida lá fora também, de modo que na hora certa eu vou tomar a decisão. Nos bastidores, 4 nomes despontam como favoritos para o lugar de ministro do STF. O mais forte é de Jorge Messias, advogado-geral da União, e que é considerado o homem de confiança do presidente Lula. Os outros cotados são Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União, Vinícius Carvalho, ministro da Controladoria Geral da União, e o senador e ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Com a saída de Barroso, o presidente Lula vai indicar o 3º ministro para a corte, ainda no atual mandato. O indicado vai precisar passar por sabatina no Senado e também da aprovação do plenário da casa. Olha, o ministro Barroso havia avisado ao presidente Lula 2 anos atrás que podia deixar o Supremo, onde pretendia ficar por 12 anos. Pois agora acaba de completar esse plano. O ministro Barroso sai para um retiro espiritual. Ele não informou o local. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou por telefone com o secretário de Estado americano, Marco Rubio. A ligação durou cerca de 15 minutos. Rubio convidou Mauro Vieira para participar de um encontro de representantes dos 2 governos em Washington, em data a ser definida. A reunião vai servir como preparação para uma conversa entre os presidentes Lula e Donald Trump sobre a taxação de produtos brasileiros. Também ficou acertado que neste encontro um novo tema entrará em pauta e não apenas questões comerciais. O governo americano fala em tratar com o Brasil de, aspas, prioridades regionais, um indicativo de que a Venezuela será abordada. O presidente Trump tem pressionado o regime de Nicolás Maduro, inclusive com o envio de aviões e navios para a região, interceptado barcos sob a alegação de que está combatendo o narcotráfico internacional. E pode cobrar uma posição do Brasil de repúdio a Maduro. O encontro entre Marco Rubio e Mauro Vieira pode acontecer em meados da semana que vem. O gabinete do primeiro-ministro de Israel oficializou o acordo de cessar-fogo em Gaza e a libertação de reféns que ainda estão com os terroristas do Hamas. Houve comemorações dos 2 lados da fronteira. Um clima de festa que não era visto desde os ataques terroristas do Hamas em 2023. Em Tel Aviv, um homem fantasiado de Donald Trump foi a atração. As pessoas agradeceram ao presidente americano pela aprovação do acordo. I'm grateful for President Trump. Desde as primeiras horas da quinta-feira, os israelenses sabiam para onde ir em um dia que esperavam havia 2 anos. O local que ganhou o nome de Praça dos Sequestrados, por receber encontros e manifestações de parentes dos reféns. É a primeira vez que eu venho aqui e não está aquele clima assim de pesado, né, de pessoas tristes. Num discurso, o ex-refém Omer Shentov pediu para que todos continuem orando e mandando energias positivas para a volta de todos os sequestrados. Um fazendeiro israelense escreveu no campo a mensagem Nobel para Trump, em referência ao Prêmio Nobel da Paz. Em Jerusalém, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu reuniu o governo para validar oficialmente a proposta aprovada no Egito. Ao lado de Steve Witkoff e Jared Kushner, representantes de Trump que participaram das negociações, Netanyahu agradeceu ao governo americano pelo trabalho para a libertação dos reféns. Hospitais estão preparados para receber os 20 reféns vivos que serão libertados pelos terroristas.
O processo deve ter início até a próxima terça-feira. Também serão devolvidos os corpos de sequestrados que morreram. Israel vai soltar 2.000 prisioneiros palestinos, incluindo cerca de 200 que cumprem prisão perpétua. Na faixa de Gaza, equipes de emergência também comemoraram o anúncio do acordo. O cessar-fogo abre caminho para que mais ajuda humanitária seja entregue aos civis. Para esse cientista político de Israel, o maior desafio será fazer com que os terroristas do Hamas entreguem as armas, porque sem isso é improvável que o exército se retire de Gaza, o que pode dificultar a reconstrução do território conforme o plano de paz. A implantação do acordo de paz, que tem 20 itens principais, agora entra na primeira fase, que dará 24 horas para a retirada das tropas militares israelenses para linhas delimitadas mais próximas às fronteiras terrestres do enclave, liberando assim a zona urbana e a cidade de Gaza. Depois, em 72 horas, começa a entrega dos 48 reféns e a troca por prisioneiros palestinos. O governo americano anunciou o envio de 200 militares para monitorar a implantação do acordo e esclareceu que eles não entrarão em Gaza, o que será feito por forças de paz de países árabes, como Egito e Catar. A base de comando militar americana ficará instalada no Egito. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a libertação dos reféns israelenses pelos terroristas do Hamas para o início da próxima semana. Trump disse que pretende viajar ao Egito para a cerimônia que deve formalizar o fim da guerra. Donald Trump disse que o acordo entre Israel e os terroristas do Hamas marca a história. Terminamos a guerra em Gaza e, em uma escala muito maior, criamos a paz, disse. O presidente americano afirmou que o plano tem o apoio mundial e que nenhum palestino será forçado a deixar Gaza. Muito pelo contrário, garantiu Trump. A expectativa é de que os reféns sejam libertados entre segunda e terça-feira. Espero estar lá. Planejamos a viagem para o domingo, disse. Donald Trump deve participar no Egito da cerimônia de assinatura oficial do acordo de paz. Ele também vai para Israel. O presidente americano afirmou estar disposto a discursar no parlamento israelense após convite do premier Benjamin Netanyahu. Durante visita do presidente da Finlândia à Casa Branca, Trump foi questionado se poderia ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Ele disse que parou 8 guerras em 9 meses. No entanto, negou que tenha feito isso para ser reconhecido. O comitê norueguês do Nobel vai anunciar o vencedor amanhã. Hoje, o chefe de negociações dos terroristas do Hamas confirmou o acordo para iniciar um cessar-fogo permanente e disse que tomou a decisão para preservar a vida dos palestinos. A Organização das Nações Unidas afirmou que está pronta para colocar em prática um plano emergencial de 60 dias assim que o cessar-fogo na faixa de Gaza entrar em vigor. 170 mil toneladas de ajuda humanitária serão enviadas ao território. O pacote inclui alimentos, medicamentos e suprimentos básicos para atender milhares de famílias. O Congresso do Peru acaba de aprovar o impeachment da presidente Dina Boluarte. 4 pedidos já haviam sido apresentados por escândalos e falta de segurança no país. A medida acontece em meio a uma onda de protestos contra a corrupção. Aqui no Brasil, o presidente Lula estará em São Paulo nesta sexta-feira e ele deverá anunciar um dos mais ambiciosos programas deste mandato, a nova política habitacional, desta vez voltada para a classe média. A ideia é injetar 150 bilhões de reais no setor nos próximos anos. O programa prevê a liberação de 100% do depósito compulsório da poupança em 10 anos para garantir crédito para o setor. Somente a Caixa Econômica Federal vai financiar 80 mil moradias com crédito facilitado para quem ganha até R$12 mil. A iniciativa busca compensar as dificuldades de financiamento no setor habitacional causadas pelo alto patamar da taxa de juros, a Selic, hoje em 15% ao ano. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que reconhece a Síndrome de Tourette como deficiência. A votação na Câmara foi simbólica. Agora, a proposta volta para análise no Senado.
Em votação, parecer. Aqueles que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Se aprovada no Congresso Nacional, pessoas com a síndrome passam a ter os mesmos direitos e benefícios previstos em lei para quem tem alguma deficiência. Garante direitos e obrigações do Estado, principalmente aquelas que estão no Estatuto das Pessoas com Deficiência, garantindo mais inclusão e dignidade a essas pessoas. Foi um momento de muita escuta, aprendizado e de conhecer de perto os problemas que essas pessoas enfrentam. A síndrome de Tourette é um distúrbio neurológico que afeta 1% da população mundial. A doença provoca reações involuntárias, como repetição de movimentos, sons e tiques motores, como piscar e balançar a cabeça. A síndrome não tem cura, mas tratamentos e terapias ajudam a reduzir os sintomas. O autor do projeto acredita que a proposta vai virar lei até o fim do ano. Dentro da sociedade, essas pessoas precisam ter um olhar diferenciado e não serem estigmatizadas como habitualmente são. Nós devemos agora dar celeridade na tramitação assim que chegar aqui e esse ano ainda fazer essa entrega. O IBGE divulgou novos dados sobre a renda e a mobilidade do trabalhador brasileiro. A região metropolitana do Rio de Janeiro concentra o maior número de pessoas que enfrentam mais de 2 horas de trânsito no deslocamento para o trabalho. Então vamos conversar com o Leonardo Wack, que tem as informações ao vivo. Oi, Léo, boa noite. Oi, Cris, boa noite para você, boa noite a todos. 11 cidades fluminenses estão na lista dos 20 municípios com mais de 100 mil habitantes, onde as pessoas levam mais de 2 horas para chegar ao trabalho. O levantamento ainda revela que em todo o país o carro é o principal meio de transporte para o trabalho, com 32%. Depois vem o ônibus, com mais de 21%. 17% vão a pé. 16% usam motocicleta e apenas 1,6% utilizam trem ou metrô. O censo também mostra que 35% dos trabalhadores recebem até um salário mínimo, 57% ganham entre 1 e 5 salários e apenas 7,7% recebem mais de 5 salários mínimos. Cris? Esse é o Léo, sabe todos os números de memória. Obrigada, Léo. Boa noite. Casos de síndrome respiratória aguda grave causados pelo vírus influenza voltaram a crescer no estado de São Paulo. Então vamos conversar com o Natan Goulart, que traz os detalhes para a gente. Olá, Natan, boa noite. Oi, Cris, muito boa noite para você e boa noite a todos. Esta análise é do boletim Infogripe da Fiocruz, que monitora casos por todo o Brasil. Portanto, segundo esse levantamento, a influenza A já é responsável por mais da metade das mortes por síndrome respiratória aguda grave no estado de São Paulo. Há também sinais de crescimento da doença no Paraná, Goiás, Amazonas e Rio de Janeiro. O documento alerta para o risco de aumento de casos pelo país, já que São Paulo é um estado considerado ponto de conexão com diferentes regiões. Então, somente este ano, já foram registradas mais de 189 mil notificações e mais de 11 mil mortes causadas por vírus respiratórios. Cris? Seríssima a situação. Obrigada, Natan. Um hospital universitário do Rio Grande do Sul ampliou os testes de um equipamento capaz de descontaminar ambientes de atendimento médico. O equipamento está em testes há uma semana no Hospital Universitário em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. A tecnologia é capaz de eliminar vírus e bactérias, como a que colocou em isolamento o setor de emergência do Hospital de Novo Hamburgo. Nós tivemos 3 casos confirmados e pelo fato da nossa UTI ser uma UTI em formato de salão, separado por cortinas, qualquer outra medida de contingência ela acaba sendo muito falha. O equipamento foi cedido ao hospital pela Câmara de Indústria e Comércio Brasil-Rússia. Ele é capaz de descontaminar ambientes em até
4 minutos e meio. De acordo com o fabricante russo, a tecnologia elimina superbactérias resistentes a antibióticos e apresenta eficácia de 99% no combate ao vírus da Covid-19. O aparelho não pode ser acionado na presença de pessoas. Por isso, o controle é feito à distância. Ele funciona à base de uma lâmpada de emissão de raios ultravioletas, de até 200 micronanos de potência de UV, e que causa desinfecção de 99,9% de todos os germes, bactérias, vírus, até vírus, ela consegue desinfectar o leito. O uso pode reduzir custos com infecções. Algumas bactérias são multiresistentes e só tem uma reação de descontaminação e controle com antibióticos de alto custo. O próximo passo é validar o procedimento junto à Anvisa. Ele já tem uma licença permitida, pois é um equipamento que foi criado, disponibilizado na época da pandemia do Covid-19. No entanto, nós vamos implementar a licença para ele ficar dentro da nossa instituição. Em nota, a Anvisa informou que só pode liberar o uso do equipamento depois da análise dos testes. Veja essa imagem. Um homem caiu em um buraco quando caminhava tranquilamente por uma rua em Manaus. A imagem mostra quando o pedestre é surpreendido pela abertura da cratera. Assim que ele cai no buraco, motociclistas se aproximam para ajudar e socorrer o homem. A Prefeitura de Manaus informou que houve um problema na rede de drenagem da rua, o que fez a calçada ceder. Os reparos devem ser realizados nesta sexta-feira. Na Argentina, centenas de torcedores do Boca Juniors se despediram do técnico Miguel Russo. Ele tinha 69 anos e lutava contra um câncer de próstata. O velório, aberto ao público, começou ao meio-dia. Mas horas antes, torcedores do Boca Juniors e até de times adversários já faziam fila para entrar na Bombonera, o icônico estádio do time de Buenos Aires. Eso es lo lindo y hermoso que tiene el fútbol. Todos los hinchas nos sentimos con un vacío eterno. Se a admiração por Miguel Russo foi capaz até de trazer novas cores à Bombonera, no coração do técnico só tinha espaço para o azul e o amarelo. De acordo com pessoas próximas, ele fez um pedido antes de morrer: vestir o uniforme do Boca Juniors pela última vez. Jogadores do River Plate, o maior rival, e da seleção argentina, que está nos Estados Unidos, respeitaram 1 minuto de silêncio antes do treino. A lenda do país, Lionel Messi, também prestou homenagem. Como jogador, Russo foi bicampeão argentino pelo Estudiantes. Já como técnico, comandou 16 equipes durante 36 anos de carreira. Mas foi no Boca Juniors que viveu seus maiores momentos. Ganhou 2 campeonatos nacionais e a Taça Libertadores em 2007. Por causa dos problemas de saúde, o treinador estava afastado desde 21 de setembro. Para torcedores, foi esse amor que o manteve forte até o fim. O amor por la redonda, por la pelota. Russo também ficou marcado pela alegria. E esse será o maior legado deixado pelo argentino ao mundo. Informação que acaba de chegar: bombeiros trabalham neste momento para conter as chamas de um incêndio em um prédio residencial após ataques russos na capital ucraniana, Kiev. Segundo autoridades, uma criança morreu e pelo menos 9 pessoas ficaram feridas. O ministro de Energia do país disse que a rede elétrica é alvo dos bombardeios. O presidente Volodymyr Zelensky acusou Moscou de provocar o caos após a escalada de ataques na Rússia nas últimas semanas. Aqui em São Paulo, o governo suspendeu as inscrições estaduais de 7 estabelecimentos por venda irregular de bebidas. Desde que começaram as operações, 15 empresas já tiveram registro suspenso. Em todo o país, 24 casos de intoxicação por metanol foram confirmados. Outros 235 estão em investigação. 5 pessoas morreram, todas no estado de São Paulo. A partir desta sexta-feira, 2 novas exposições que têm a natureza e o meio ambiente como foco estreiam no Museu de Arte de São Paulo, o MASP.
A exposição é um passeio pela floresta amazônica colombiana, conduzido pelo artista Abel Rodrigues, Ogage Guirru, seu nome indígena. São 65 desenhos, produzidos entre 2006 e 2024, sobre árvores mitológicas e o ecossistema ao redor da floresta amazônica. A exposição é a primeira realizada após a morte de Abel Rodrigues, em abril deste ano. Tem um esforço de fato, captar a textura da floresta e a atmosfera da floresta de um jeito que interessa não só para a preservação das memórias dessas comunidades, é claro, mas também para o nosso interesse de pensar um mundo que está sofrendo crises climáticas. Os desenhos vieram de 4 museus e de colecionadores particulares. Há também uma obra que faz parte do acervo próprio do MASP, que é essa daqui. Ela já foi exposta na Bienal de Veneza e o título, assinado ali no canto pelo Abel, inspirou o nome da exposição: A Árvore da Vida e da Abundância. Esse conjunto de núcleos que a gente fez aqui na exposição tenta lançar luz em aspectos centrais da prática do Abel, mas pensando que isso é uma contribuição muito grande para a gente pensar esteticamente, sensivelmente, intelectualmente o mundo hoje de uma maneira mais coesa e mais unitária, digamos assim. Ainda no MASP, obras de arte da brasileira Clarissa Tossin convidam o público a uma imersão no ambiente de catástrofes climáticas. As paredes remetem às enchentes do Rio Grande do Sul e foram pintadas utilizando terra de cidades gaúchas atingidas em 2024. A exposição Ponto Sem Retorno é um retrato das consequências da crise climática, com mais de 40 obras, incluindo instalações, esculturas e pinturas. As 2 exposições serão abertas no MASP nesta sexta-feira, dia 10 de outubro, com agendamento obrigatório no masp.org.br/ingressos. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. E eu espero você amanhã, nessa sexta-feira. Boa noite.